Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, aqui nos Estados Unidos, me lembrando de uma frase de Winston Churchill que reverbera muito nos ouvidos do distinto público do fazendão que não tem povo. Churchill foi certeiro certa vez ao afirmar que não há nada que o governo possa lhe dar que ele não tenha tirado de você anteriormente. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Se inscreva, ative o sininho, peça para todo mundo se inscrever. Nós precisamos de recuperar o número de inscritos que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março deste ano. Hoje, 18 de dezembro de 2025, é o dia do museólogo, o dia da língua árabe e o Dia Internacional dos Migrantes. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro subindo, bolsa de valores e Bitcoin caindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A mesa diretora do Covil dos 513 Picaretas, sob o comando do corrupto homúnculo paraibano que serve como moleque de recados do satânico psicopata golpista, determinou no final da tarde de hoje a cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e de Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Segundo se informa, as decisões foram assinadas pelo corrupto homúnculo paraibano e outros 4 asseclas que integram a mesa diretora, depois que ele decidiu antecipar o processo de análise das faltas de Eduardo Bolsonaro e desistiu de levar o caso de Alexandre Ramagem ao plenário. O plenário dos 81 inúteis e covardes aprovou o obsceno projeto de lei da dosimetria. A proposta revisou os critérios de cálculo de penas para os condenados pelos atos fabricados pela quadrilha Petralha mancomunada com o Sindicato do Crime Organizado no 8 de janeiro. Com um placar de 48 votos favoráveis e 25 contrários, o texto segue agora para a mesa do descondenado, que ocupa o Planalto, quem quer que seja ele, que já avisou que vai vetar o documento. O parecer do pornográfico PL da dosimetria removeu brechas do projeto, segundo o relator, o falastrão grandiloquente Esperidião Amin, que amarelou na reta final e removeu a iniciativa prometida de uma anistia total e completa para Jair Highlander Bolsonaro e todos os envolvidos nessa presepada de matéria plástica montada pela quadrilha que fraudou a eleição de 22. O jornalista Joaquim Ribeiro fez uma postagem para que se possa entender o jogo. Segundo ele, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio designou uma equipe para acompanhar in loco o processo de aprovação do PL da dosimetria junto ao Senado. Com a aprovação do PL, a pena de Bolsonaro, já considerando alguns benefícios legais de redução, caiu para pouco mais de 2 anos em regime fechado. O projeto segue agora para a sanção presidencial, onde se espera o veto do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, e então retornará ao Congresso, que deverá derrubar o veto e ratificar a aprovação, se tornando lei. Em seguida, a defesa de Bolsonaro deverá peticionar um habeas corpus que será analisado e deferido por Zé Peruca, que é o relator do recurso que irá reverter a inelegibilidade do presidente. Portanto, é ver para crer. A justiça espanhola negou de forma definitiva a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, alvo de um pedido do desgoverno Petralha de ocupação e que vive atualmente em território espanhol. A decisão encerra o processo no país europeu e representa uma derrota jurídica para a tentativa do fazendão de trazer Oswaldo Eustáquio de volta.
Você deve se lembrar que não faz muito tempo eu trouxe esta notícia do Joaquim Ribeiro, informando que um representante do diáfano Lulu Boca de Veludo estaria viajando aos Estados Unidos para iniciar conversações para um acordo que contemple a revogação do cancelamento dos vistos norte-americanos para o emérito disseminador de fake news e cometedor de crime de responsabilidade e da família dele. Em contrapartida, Lulu Boca de Veludo deverá relatar detalhadamente, além de disponibilizar provas, a respeito da interferência do governo do fantoche esquerdoide Sleepy Joe Biden no processo eleitoral do Fazendão nas eleições presidenciais de 2022, que foram financiadas com recurso do povo norte-americano por meio da agora extinta USAID. Pois então, Joaquim Ribeiro agora informa que o presidente norte-americano Donald Trump designou o advogado dele, Martin DeLuca, para conduzir essas tratativas de negociação para um acordo com Lulu Boca de Veludo, que vai acrescentar mais uma especialidade ao currículo dele. Além da boquinha mole e da disseminação inimputável de fake news, vai virar dedo duro. O noticiário político-policial traz agora a informação da Gazeta do Povo, que diz que a Polícia Federal prendeu hoje o programador Romeu Carvalho Antunes, filho de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. A prisão faz parte da nova fase da Operação Sem Desconto. Outra medida decretada foi o afastamento do cargo e a prisão domiciliar do secretário executivo do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal. Adroaldo já foi chefe de gabinete do senador pedetista maranhense Everton Rocha, atual vice-líder do desgoverno Petralha de Ocupação e outro dos alvos da Polícia Federal nesta fase. Ao todo, são 52 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 6 estados: São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão. Na Gazeta Brasil, a informação de que a situação do maranhense Everton Rocha é afrodescendente, a partir de uma planilha intitulada Grupo Senador Everton e uma foto dentro de um jatinho que ligam o congressista às fraudes do INSS. A Polícia Federal apontou o senador e vice-líder do desgoverno como beneficiário final do esquema de fraudes no INSS, segundo a Gazeta Brasil, e chegou mesmo a pedir a prisão do senador Everton Rocha. Mas o meliante togado, estupidamente crente do pé quente, lá no Sindicato do Crime Organizado, negou. Na revista Oeste, a informação de que relatórios da Polícia Federal revelam que o empresário e lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, determinou o envio de cerca de R$ 1.500.000 a uma empresária que as autoridades apontam como amiga do fugitivo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do maior ladrão da história do Brasil. As transferências financeiras estão no centro de uma investigação que apura um amplo esquema de fraudes no INSS. Conforme os investigadores, os valores foram repassados de forma fracionada, em parcelas de aproximadamente R$ 300 mil a uma empresa ligada à empresária Roberta Luxinger. Em mensagens interceptadas e anexadas ao inquérito, o Careca do INSS teria indicado que o dinheiro era destinado, abre aspas, para o filho do rapaz, fecha aspas. A Polícia Federal afirma que a expressão levanta suspeitas sobre a real finalidade dos repasses, embora não haja, até o momento, comprovação de que os recursos tenham chegado diretamente ao filho do presidente dos traficantes. No Space Liberdade, o portal conclui que a casa de Lulinha, o filho do maior ladrão da história do Brasil, acaba de cair, pois ele é abertamente mencionado por Roberta Luxinger, a lobista e colaboradora do Careca do INSS, em um dos diálogos com o ladrão de aposentados.
E não custa nada lembrar uma diferença básica, fundamental mesmo, né? O filho do presidente Jair Highlander Bolsonaro saiu do Brasil por causa de perseguição, enquanto o filho do vigarista número 1, o maior ladrão da história do Brasil, fugiu do fazendão por causa de corrupção. Giorgia Meloni disse considerar prematura a assinatura de um acordo União Europeia-Mercosul. Como justificativa, a primeira-ministra italiana afirmou que algumas das salvaguardas que a Itália deseja para proteger os agricultores italianos ainda precisam ser finalizadas. Os 81 inúteis e covardes aprovaram por 62 votos a favor e 6 contra o projeto de lei que reduz em pelo menos 10% os incentivos fiscais ao setor privado. O texto aumenta os tributos sobre setores específicos, como o das bets e das fintechs. A proposta, que eleva os impostos em meio à situação delicada nas contas públicas do desgoverno Petralha de ocupação, poderá gerar mais de 22 bilhões de reais aos cofres públicos e é considerada fundamental para o orçamento de 2026. Dela também depende a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Enquanto isso, o covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes adiou para amanhã, sexta-feira, a votação do projeto de lei orçamentária anual de 2026. A sessão conjunta para análise do orçamento do ano que vem foi adiada a pedido do relator, o deputado emerdebista alagoano Isnaldo Bulhões, que pediu mais tempo para finalizar o relatório. E eu novamente peço a sua atenção, muito constrangido, para falar sobre a necessidade de ajuda. Eu fico constrangido mesmo, mas não tenho outra saída, senão esta, de pedir diretamente a você que contribua com o que puder e com o que quiser, não importa o valor. Procure montar uma rotina informal, onde a regularidade você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena. O número de netespectadores que me acompanha, que me elogia e que compartilha o meu trabalho é bastante grande e continua crescendo. E eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. Se você puder, procure se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor, seja semanalmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. O importante é a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e possa pagar as minhas contas. Mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e peço desculpas por essa chateação repetitiva, mas a verdade é que, sem a sua colaboração fundamental para a sobrevivência desse trabalho informativo, eu não terei como seguir adiante. Os Correios estão em greve. A categoria aprovou a paralisação em 7 estados. Os sindicatos que representam os servidores dos Correios em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba aprovaram uma greve geral por tempo indeterminado. As entidades reivindicam a manutenção do adicional de férias de 70% e o pagamento em dobro nos finais de semana. O inútil e caríssimo Tribunal Superior do Trabalho determinou que os Correios tornem pública de forma ampla e imediata a proposta salarial em negociação com os servidores, após a deflagração de greve em diversos estados, mesmo com as tratativas ainda em andamento. A decisão busca garantir transparência e informação direta aos trabalhadores e à sociedade. A Agência Nacional de Energia Elétrica iniciou os procedimentos que podem levar ao encerramento do contrato com a Enel, após a mais recente interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em São Paulo na semana passada. O caso está sendo analisado dentro do processo de monitoramento aberto após o apagão registrado em outubro de 2024, considerado grave pela agência reguladora. Santa Catarina registrou uma redução de 15% nos homicídios e apresentou o modelo à CPI do crime organizado. O governador Jorginho Melo mostrou as estratégias de segurança pública adotadas pelo Estado, que marcou a redução nos indicadores de criminalidade no último ano,
durante uma audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado e das Facções, lá no Covil dos 81 Inúteis e Covardes. No portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, a informação de que o secretário de Saúde e Serviços Humanos aqui dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., tomou medidas drásticas para proibir as cirurgias de redesignação sexual em crianças em todo o país. Kennedy diz ter assinado uma declaração afirmando que os procedimentos de redesignação sexual não são seguros nem eficazes para crianças com disforia de gênero e os profissionais ou entidades médicas que realizam procedimentos de redesignação sexual em crianças estão em desacordo com esses padrões. Diversos portais estão informando que agricultores europeus fizeram um protesto incendiário na Bélgica contra o acordo de livre comércio com o Mercosul. Segundo a Gazeta do Povo, milhares de agricultores se reuniram hoje em Bruxelas para manifestar o descontentamento com as negociações em andamento que visam concluir o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram manifestantes queimando pneus e arremessando batatas e objetos contra a polícia nas proximidades do Parlamento Europeu, na capital belga. Os protestos ocorreram durante a última cúpula do ano dos líderes dos 27 países da União Europeia, decisiva para uma eventual assinatura do acordo. A proposta enfrenta oposição liderada pela França e apoio da Itália, Hungria e Polônia. O tratado prevê a redução ou eliminação de tarifas de importação e exportação entre os dois blocos. Como consequência, segundo o Space Liberdade, a União Europeia decidiu adiar para janeiro a assinatura do acordo comercial com o Mercosul, que estava prevista para este sábado em Foz do Iguaçu. Produtores rurais afirmam que o acordo prejudica setores agrícolas europeus, principalmente os de carne bovina, aves, açúcar e soja. Os líderes da União Europeia, por outro lado, discutem se o bloco deve firmar o tratado com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Um país da Europa iniciou a construção de bunkers na fronteira com a Rússia. A construção dos primeiros 5 bunkers na fronteira da Estônia com a Rússia começou na semana passada como parte da criação da linha de defesa do Báltico, conforme anunciou o Centro Estoniano de Investimento em Defesa. Taiwan está dizendo que um porta-aviões da China navegou em um estreito da região. Pequim alega ser a única com soberania sobre a via marítima usada para o tráfego de cargas. Os Estados Unidos consideram o local como via navegável internacional. O ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, aqui nos Estados Unidos, foi condenado por vender partes de cadáveres. Cedric Lodge administrou o setor durante mais de 20 anos e se declarou culpado pelos crimes de roubo e venda. Os Estados Unidos enviaram militares ao Equador para a realização de uma operação temporária voltada ao combate ao narcotráfico. A informação foi confirmada pela Embaixada norte-americana em Quito e por autoridades do governo equatoriano. A estatal de petróleo da Venezuela retomou as operações depois de um ataque de hackers. A PDVSA está sob pressão depois que os Estados Unidos anunciaram o bloqueio naval aos transportes naquele país. Neste dia 18 de dezembro, em 1777, os Estados Unidos celebravam oficialmente o primeiro Dia de Ação de Graças, marcando a recente vitória dos rebeldes norte-americanos na Batalha de Saratoga. Em 1865, era ratificada a 13ª emenda à Constituição norte-americana, abolindo a escravidão e a servidão involuntária, exceto como punição para crimes. Em 1892, ocorria em São Petersburgo a estreia do balé O Quebra-Nozes, do compositor russo Piotr Ilyich Tchaikovsky. Em 1898, Gaston de Chasseloup-Laubat
aristocrata e automobilista francês, estabelecia o primeiro recorde de velocidade terrestre oficialmente reconhecido de 63,159 km por hora em um carro elétrico francês da empresa Jean Todt. Em 1954, era criado no Rio Grande do Sul o município de Não Me Toque. Em 1960, eram criadas as instituições de ensino superior, conhecidas hoje como Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 1971, o dólar era supervalorizado pela segunda vez na história norte-americana. E em 2005, tinha início a atividade do vulcão Kilauea, no Havaí. A edição do CL News está quase terminando, mas como sempre eu aproveito para agradecer a você. Lembrando que os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental. E sem ela, eu não terei como prosseguir. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, que são publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para os meus quase vizinhos, José R. Vasconcelos e Antônio Carlos Ottaviani Júnior, aqui dos Estados Unidos, Carlos da Silva Santos, João Afonso Moreira Neto, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Ronaldo Alves, José Antônio Magalhães Osores, Romerson Franca, Walter Coelho, Marco Antônio Benvenho Lima, Fátima Cataldo Santana, Márcia Amélia de Souza Rosa, Antônio Marques de Araújo, SME Consultoria, Hélio Marques da Silva, Manuel Cabral da Mota, Paulo César dos Santos, José Ubiraci Soares e também para o Bartolomeu Antônio Gonzaga Machado Ribeiro. E mais uma coisinha. E no fim das contas é como dizia o célebre Mark Twain. O verdadeiro patriotismo é defender o país sempre e defender o governo apenas quando ele merece. Até a próxima.